Gravando. Pessoal, essa aula é aula de história. E aí, eu vou começar com vocês a falar sobre a nova matéria. Nós encerramos aquele conteúdo... Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Nós falamos sobre a reforma, né? Sobre a reforma protestante, sobre a ação da igreja com a contra-reforma. Lembrei agora. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês fizeram os exercícios? Sim. Sim? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vou combinar com vocês o seguinte. Esse exercício aí que vocês fizeram até a página 34, estão me ouvindo? Ô, professor, sua voz está Tô te ouvindo. Todo esse exercício até a página 34, ele começa na página, deixa eu ver aqui. Repete, professor. Vou repetir, peraí. Tá dando muito eco. Tá dando eco mesmo. Tô ouvindo. Olha só. Vai da página 30 até a página 34. Eu quero... Só isso? Então, vocês já fizeram. Eu quero que vocês mandem pro meu e-mail, porque eu vou utilizar como exercício para poder melhorar a nota da prova de história de vocês. Minha nota foi boa. Minha nota foi boa. Então, mas eu quero que todos vocês mandem, a não ser quem tirou 10. Porque eu vou... professor, deixa eu mandar. Aí se eu mandar algum ponto extra... Professor, Pode ser. Eu tirei 10. Eu vou mandar. professor, posso mandar depois? Então, vocês têm que me mandar esse exercício só com as respostas. Então, vocês vão colocar o número da questão e colocar a resposta. Vocês podem Mas, professor, não pode enviar pelo seu WhatsApp, não? Tem que enviar pelo seu e-mail mesmo? Não, então, isso que eu ia falar. Se vocês quiserem mandar pelo WhatsApp, façam no caderno as respostas, tira a foto da folha inteira e manda pelo WhatsApp. Mas Ok. Professor, não é melhor por que a gente não tira foto da apostila? Calma, olha só. Ou vocês escrevam no caderno as respostas e tira a foto e manda pelo WhatsApp, ou pode fazer as respostas no Word e mandar pro meu e-mail. Aí vocês escolhem, tanto faz. Só que eu preciso que vocês me mandem isso até sexta-feira, tá? Caraca. Oi. Professor, Oi. Ok, falou Google. que quem tirou 10 não precisa mandar, isso mesmo? É porque... Desculpa, é que eu tava bocejando. É porque o que acontece? Isso é recuperação, é para poder melhorar a nota. Então, quem tirou 10 não precisa. Mas se Igual quiser, eu? sim, mas se quiser pode mandar para quem sabe precisa da nota para o trabalho, por exemplo. Entendeu? Professor, Oi. Fala. pode só mandar as respostas ou tem que mandar a foto da folha também? Não, só as respostas. Você vai mandar foto só das respostas. É de que deve que eu ainda não entendi direito? Eu tirei Página- 77 nessa Página prova. 30 da página 30 até a página 34. Tá. Tá? É esse o dever? Ah, tá. Então tá. Bom, pessoal, peguem o livro aí e vamos começar, porque a gente está entrando na última matéria do primeiro trimestre. Qual página? Página 35. Ô, professor, eu perguntei lá no grupo. Peraí, professor, deixa eu Um pegar a negócio ficha. aqui que tá deixando eu com dúvida. Tipo, se a gente tá acabando já a apostila do primeiro trimestre, certo? Aham. Como que vai ficar a apostila do segundo se a gente não tá na escola e não vai ter como a gente receber? Vocês Apostila têm digital. no digital. Mas lá não dá pra fazer dever nela. Oi? Não dá pra fazer dever nela. Mas aí você vai fazer no caderno. Você vai utilizar ela só para leitura digital. Meu Deus. Mas é um bom Professor, tem uma questionamento, tá? alternativa. Manda pelo correio, sei lá. É um bom questionamento, tá, João? João Otávio tem razão. Ou Vocês nós podem invadimos a conversar- escola e pega apostila, pô. Vocês podem mandar um recado para a diretora, para o Gabriel, perguntando isso, se vocês podem pegar o livro de vocês na escola.
É, porque é melhor, é mais fácil. É um bom Pela É questionamento. bem melhor. Eles vão falar para vocês usarem a digital, só que vocês têm o direito. Olha ali o tio Ramadara, Desculpa, gente. desculpa, vocês têm o direito de. O que armadar? Vocês têm o direito de ter o livro em mãos, né? Mas É alguém verdade. fica lá na escola pra entregar o livro? Não sei, Manda pelo correio. não sei. Mas eu posso perguntar e amanhã eu falo com vocês. Tá bom? Tá bom. Vamos começar? Vamos lá que nós temos ainda 35 minutos de aula antes do intervalo. Bom, deixa eu falar com vocês outra coisa. Os outros professores, eu não sei como é que eles vão quando eles vão marcar a prova com vocês. Mas na semana que vem eu já pretendo marcar a prova, tá? Não, por favor, não. Pessoal, Não. a gente vai acabar a prova essa semana, vou marcar semana que vem prova já. Não, vocês vão marcar, vocês estão fazendo teste essa semana. Vai acabar o teste essa semana, eles vão marcar outro Não, pra outra então, mas comigo vocês já fizeram um teste tem 2 semanas, né? Lembra? mas aí é outra prateleira, né? É, exatamente. Tá tendo teste até hoje, professor. Amanhã a gente vai ter mais. Não, depois da manhã a gente vai ter mais um. Eu fui o primeiro a fazer o teste de vocês, lembra? Qual a matéria Hoje. da prova? Então, na semana que vem eu vou passar tudo com calma para vocês, tá? Amanhã vai ter mais um teste. Amanhã vai ser teste de quê? É português. Meu Deus, caramba, hein? Não, mas fica calma. É difícil, hein? Dá mais uma semana E aí. quinta-feira? E quinta-feira tem algum teste? Amanhã. tem português. Não, sexta-feira quer dizer. Sexta-feira é feriado. Tem aula. Não tem aula? Verdade. Sexta é feriado. Hoje é sexta-feira e segunda é feriado. Vamos lá. Bom, É vamos sério, começar. professor? Segunda-feira é feriado? Não, sexta-feira é feriado. Sexta-feira é Olha. feriado, 1º de maio. Muito bom. Ó, vocês estão vendo aqui no cantinho da minha tela o calendário que eu tô Sim. botando? Então, olha Não. só. Sexta-feira, Não, tá vendo? Não. sexta-feira é 1º de maio. Aí vocês vão Tá vendo a ter, apostila, professor? aí vocês vão ter a outra semana toda. Vocês vão ter a outra semana toda e vocês vão ter mais 2 semanas até acabar o primeiro bimestre. Ô, professor, dá mais uma semana aí pra passar a prova. Ah, não, eu não vou passar semana que vem, não. Na semana que vem que eu vou marcar com vocês, entendeu? Você vai marcar a prova pra gente estudar. É, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Que esperto que eu sou. Não faz professora de português e esquece o dia da prova. Bom, pessoal, Ai, pessoal, sério, deu Oi. muito, Eu fiquei no nervoso, cara. por quê? deu muito ruim segunda-feira pra mim. Por quê? Porque, tipo assim, eu tava todo perdido, eu não sabia qual era o dia da prova de português. Eu estudei achando que a prova seria terça. A pessoa falou que a prova seria terça pra mim. Aí ainda manda, gente, a prova Aí vai pegou- ser amanhã. Não, foi ela só eu falou pra que ia ela ser dia 30 porque eu mandei mensagem pra ela. Aí eu que lembrei Eu ela. também mandei mensagem pra ela. Não, A minha mãe também. Ela pegou o que eu mandei pra ela. Nada, ela manda mensagem falando que vai ter Tá ligado? Ô, mãe! Professora de português mudou a prova! Pessoal, Ela mandou mensagem pra ela perguntando como assim. E depois ele explicou que falou errado. galera, Pra mim também. turma, tô esperando vocês. Mandou até o gabarito da prova pra mim. Não consegui. Pessoal, Ela mandou gabarito? Bora, gente, Não. logo. turma, já perdemos muito tempo, vamos? Verdade. Então vamos lá. Vamos lá que a gente está na última parte do conteúdo e faltam 15 páginas só para a gente encerrar. Eu Faz pretendo, tudo, faz tudo. Isso tudo? eu pretendo hoje e amanhã, né, com as 2 aulas de amanhã, eu pretendo encerrar o conteúdo e aí vocês vão estar livres. Aí na outra semana só revisão. Então vamos lá, pessoal. Essa matéria, ela só vem, ela só tá aqui para poder explicar para vocês como que a monarquia, ou seja, como que esses reis chegaram ao poder na Europa.
Então, aí no título está mostrando as monarquias absolutistas, a centralização política e os conflitos na Europa. Então, até agora, o que vocês viram comigo foi sobre a questão da centralização do poder com a igreja. Então, o protestantismo, o que aconteceu em relação à igreja. Agora vocês vão ver quais foram os movimentos que aconteceram na Europa que levaram à queda dos reinados. Então, estudamos até agora o protesto contra a igreja e o que a igreja católica fez. Posso E a te fazer uma pergunta? Pode. Se você dá a prova, qual seria, de que página até que página seria? Então, vocês fizeram comigo o teste sobre a parte protestante também, não fizeram? Não, a gente só fez, eu acho que até. Deixa eu ver aqui. Até a página 18. Foi isso Professor, mesmo. posso Então, fazer uma vocês... Até a dúvida página fora da... até a 12. 14, então. Aí seria da 14 até o final. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida fora da matéria. O que a Fala. gente vai aprender mais pra frente Em história? do ano? No ano. História do Brasil, De novo? parte econômica. Sétimo ano é isso? Professor, por que a gente tinha que estudar a história do Brasil se a gente já está vivendo no Brasil e a gente está fazendo a nossa própria história? É verdade, cara. É um bom questionamento. Olha lá, o João Otávio está usando máscara. Bom, Eu tô turma, louca. então vamos lá, preste atenção que vocês já estão me enrolando há muito tempo. Preste atenção no que eu vou falar. Tudo que eu vou comentar com vocês tem no livro. Tudo, tudo, tudo. Então, pessoal, quando eu pedir para marcar alguma coisa, marquem. Se eu pedir para fazer uma anotação rápida, anotem no próprio livro a lápis. Ô, professor, peraí que eu vou pegar minha apostila aqui. Então vamos lá, rapidinho. Se inscreva no meu canal. Bom, pessoal, como eu estava falando com vocês, agora nós vamos começar a ver por que essas monarquias, por que esses reinados vieram ao fim, por que eles caíram. Então, primeiro foi na Europa, foi a ação dos protestantes contra a Igreja Católica. Agora vocês vão ver por que esses reinados, por que os reis começaram a cair. Bom, primeira coisa que vocês têm que lembrar, pessoal, esse período que nós vamos estudar, ele aconteceu entre o século XI e o século XV. Essa questão do reinado, ela acontecia numa organização feudal. O que é uma organização feudal, pessoal? Tinha uns feudos, ou seja, aqueles pedaços de terra, e vários feudos pertenciam a um único rei. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes não sempre, o rei reinava, mas quem tomava conta das terras eram os senhores feudais. Ou seja, é mais ou menos o seguinte: eu sou o rei de Barra do Piraí, mas eu só estou lá como rei, eu não sirvo para nada. Quem toma conta, na verdade, são os responsáveis por cada bairro. Bom dia. Professor, é tipo a rainha da Inglaterra? Exatamente. Ela é figurativa? Exatamente. Esses responsáveis pelos bairros, vocês podem associar aos senhores feudais. Então, os senhores feudais acabam que eles tinham mais poder do que o próprio rei. Tudo bem? Então o rei só comia, bebia e dormia. Sim, Só isso. só. Servia mais Então nada. era um cargo superior que não tinha função. Sim, E fingia que dominava alguma coisa, né? É porque eles acreditavam que os reis eram representantes divinos, entendeu? E aí, o que acontecia, Isaías? No início, os reis eles eram apoiados pela Igreja Católica. Só que a Igreja Católica começou a perder o poder. E os reis começaram a perder força também, junto com a Igreja Católica, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Por que isso começou a ser questionado, pessoal? A mentalidade teológica do espaço deu lugar ao pensamento racionalista. Ou seja, as pessoas... Isso está marcado aqui, tá? Ó, vou marcar para vocês, ó. Ó. A mentalidade, estão vendo aqui? Então, Peraí, professor, que eu vou marcar aqui também.
Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se questionar por que determinadas coisas aconteciam. Por que os reis faziam determinadas ações? Então, a partir daí, a ideia do renascimento fez com que, aqui, ó, vou marcar de novo, ó, a ideia do renascimento urbano e comercial fez a estrutura política dos países europeus mudarem. Por que eles fizeram com que isso mudasse? Porque os burgueses, olha aqui, ó, eles passaram a oferecer apoio ao rei, percebendo a importância dessas monarquias para a prosperidade dos seus negócios. Mas aí muita gente me pergunta, Ronaldo, mas você não está falando sobre a queda dos reinados? Não está falando sobre a queda das monarquias? Eu estou falando. Só que o que acontecia? Quem levou à queda desses reinados foram os próprios burgueses. Só que antes deles fazerem com que os reinados, com que os reis caíssem, eles precisavam estar juntos ali ao poder. Então, primeiro eles se associaram ao rei para depois derrubá-los. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não. Então, o que eu quero que vocês marquem é isso aqui, ó. Durante a Idade Média, a figura do rei existia nos países europeus. No entanto, esses monarcas não governavam efetivamente, uma vez que os senhores feudais administravam suas terras. Oi. O João Pedro falou que a bateria do computador dele acabou. Não tem perigo não, eu tô gravando, quando ele entrar é só pegar a aula lá gravada, tá? Então vamos lá. Suas terras de maneira que achavam melhor. Podemos dizer que durante o período medieval, os reis, olha aí, Isaías, os reis reinavam, porém não governavam. Ou seja, quem fazia essa governança, quem fazia o Eram os território senhores andar, feudais. eram os senhores feudais. Tudo bem até aí? Então, Então o rei não servia para nada. exatamente, era apenas figurativo, como o João Pedro Ele falou. fingia que dominava tudo, né? Então foi o que o João Pedro falou, era apenas figurativo, como a rainha da Inglaterra hoje. Bom, vamos dar continuidade. O que levou a essa crise? O que levou à crise do sistema feudal, pessoal? A crise, olha aqui, ó, a palavra crise, ó. A crise do sistema feudal, ela aconteceu por vários motivos, olha só. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui para vocês. As cruzadas reativaram o comércio e também foram responsáveis pela morte de diversas pessoas, inclusive senhores feudais. A peste Cruzada? negra, as cruzadas, a luta pela igreja. A peste negra, o renascimento urbano e comercial que reativaram a vida nos centros urbanos em detrimento das zonas rurais. Ou seja, esse primeiro parágrafo todo aqui, ó, se vocês quiserem colocar um título nele, vocês podem colocar assim, ó, o que levou à crise do sistema feudal? Ou seja, por que o sistema feudal começou a acabar? Ele começou Como a assim, acabar... professor? Repete o que tem que colocar? O título daqui, o que levou à crise do sistema feudal? Porque o que acontece? Nesse parágrafo está explicando para vocês, pessoal, o porquê que se iniciou essa crise. Porque até então, quando todos viviam no feudo, apenas para poder servir, apenas para poder fazer a vontade dos senhores feudais e do próprio rei, estava tudo certo para eles. A partir do momento que eles tiveram que sair para as batalhas das cruzadas, o comércio começou a acontecer novamente, as cidades começaram a crescer novamente, e aí os feudos começaram a perder importância. Tudo bem? Sim. Ok. Então vamos lá. Mas eu pergunto para vocês, o que é uma monarquia absolutista? Se eu estou falando de reinado, estou falando de monarquia, o que é uma monarquia absolutista? Tá aqui, ó, as monarquias absolutistas são sistemas em que de governo em que o monarca, no caso o rei, concentra-se em si mesmo todo o poder político de um país ou sociedade. Ou seja, pessoal... Então, como se fosse a monarquia tradicional, né? Exatamente. Ou seja, essa monarquia fazia com que o rei tivesse todo o poder, João. Por incrível que pareça,
a maior parte da população acreditava que esses monarcas, ou seja, que esses reis, eram representantes divinos, você acredita? Eles vieram para fazer o papel de Deus, então, comandar. Era Exatamente. como o faraó. Eles acreditavam, a maior parte da população acreditava nisso. Tanto é É tipo um verdade, faraó, né, professor? sim, o faraó poderia ser considerado um rei lá no seu período. Tanto é verdade que esse poder do rei era um poder arbitrário, ou seja, só dependia das vontades dele mesmo. Olha só. Se o cara, por exemplo, tinha um desenho do Pica-Pau que fazia uma sátira sobre isso. Já viram o desenho do Pica-Pau? Já. Já. Mas esse Então, episódio não. nesse episódio do desenho do Pica-Pau, o próprio Chapolin também fez um episódio sobre isso, satirizando os reis da época, porque eram vontades assim ridículas que eles faziam decretos e virava lei para todo mundo. Por exemplo, está proibido o banho tal dia. Aí ele fazia esse decreto, todo mundo tinha que seguir. É proibido andar de roupa preta tal dia. Então esses Professor, decretos... Oi. foi um rei desses que fez uma lei para não andar com um peixe debaixo dos braços e não andar suspeito? Então, eu não sei exatamente dessa lei que você está falando, mas essas leis É uma lei de um ridículas, país aí, eu nem então, lembro qual era o mas país. essas leis ridículas aconteciam nesse período sim, tá? Bom, o que que acontecia, pessoal? Agora eu quero que vocês façam uma marcação aí, tá? Essa marcação vai ser Calma a aí, deixa eu partir pegar daqui, ó. Aqui, ó, a marcação que eu quero que vocês façam é essa aqui, ó. Esse monarca, no caso o rei, contava com funcionários ou membros da nobreza de sua confiança que o ajudavam a aconselhar sobre suas decisões. Apesar de exercerem um poder absoluto, os monarcas muitas vezes acabavam tendo que ceder a interesses de outros grupos sociais e instituições de grande poder em suas sociedades, como a nobreza, a burguesia e a Igreja Católica. Então, pessoal, como que acontecia isso? Vou dar outro exemplo para vocês. Vou falar da Igreja Católica, por exemplo. O João Otávio, ele era o rei. Como vocês viram na primeira página, o rei só era ilustrativo. Porque, por exemplo, se o Papa ou o próprio padre da Igreja Católica falasse que ele era um bruxo, porque ele não quis pagar um valor à igreja, a igreja tinha o poder de colocá-lo na fogueira. Vocês sabiam disso? Nossa. Então, isso fazia com que o rei fizesse Não. todas as vontades da Igreja Católica, por exemplo. Bom, Nossa, se ele não quisesse, quais são as ele não tinha escolha, né? Não tinha. Quais são as monarquias que nós vamos estudar nesse conteúdo? Ou seja, quais são os reinados que nós vamos estudar, pessoal? Nós vamos estudar o reinado da Inglaterra, da França e dos países ibéricos, que é a Espanha e Portugal. Tudo bem? Professor, Oi. eu vou ficar um pouco. Eu não vou conseguir falar por causa que o áudio do computador é baixo. Eu vou ter que botar uma marcação aqui, tá? Sem problema. Vamos lá. Bom, pessoal. Professor, eu acho que tinha alguém pegando o metrô. Por quê? Porque tinha um barulho de metrô. Bom, vamos lá. As bases do absolutismo, ou seja, quais eram os ideais absolutistas? Quais eram os ideais dos reis, pessoal? Primeiro, olha só, criação de um exército forte e permanente, sustentado pelo rei aos seus serviços. Muita gente não entende isso. Como que esse pessoal fazia, por exemplo? Por que esses reis, por que o exército não se revoltava contra os reis? Porque os reis eram inteligentes. Eles não pagavam tanto ao seu exército, mas dava a ele uma vida, dava aos soldados desse exército uma vida boa. Como por exemplo, assim, ó, quando eles faziam uma batalha, o que eles conseguiam saquear das cidades eram dos soldados, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Segundo, apoio de uma parcela da nobreza e da própria burguesia,
que buscava manter privilégios e expandir seus negócios. Ou seja, Como assim? como assim? Boa pergunta. Como assim? A burguesia, ô Isaías, era a que mantinha economicamente o rei e a nobreza. A nobreza tinha o que nós chamamos de título. Tanto é que são os títulos de nobreza. Era a única Carro. coisa, era a Tipo única um carro. coisa, é mais ou menos isso. Era a única coisa que a nobreza tinha, tá? Então a nobreza tinha, vamos dizer assim, estou fugindo a palavra, mas é como se eles tivessem classe, vamos dizer assim, educação. A burguesia tinha o dinheiro e o rei fazia essa associação. Continuando. Pessoal, Então os burgueses, eles pagavam, eles se associavam, a nobreza tinha classe social e o isso. rei... O que o E rei o faz rei, mesmo? e o rei vivia só pelo título de rei mesmo. Ele não fazia Ah, nada. Terceiro. Que é importante, Isaías. Por que quase ninguém entende por que a burguesia fazia isso? Porque a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha essa cargo. classe. Não Entendeu? tinha cargo Não, social. não tinha esse conhecimento, não tinha esse prestígio social. Continuando. Imposição de leis que se tornavam favoráveis à sustentação do seu poder absoluto. É óbvio, né? O rei não ia fazer nenhuma lei contrária à sua posição. Quarto, criação de um grupo de funcionários que colaboravam para a manutenção do poder do monarca. Esses funcionários eram oriundos das famílias nobres ou pessoas de extrema confiança do rei. Essas pessoas de extrema confiança do rei, pessoal, vocês podem associar até aqueles... Em alguns filmes falam sobre eles, que são aqueles sábios, aquele conselheiro do rei. Ele chegava no ouvido do rei e falava assim, olha, faz isso ou faz aquilo. E o rei obedecia. Quinto, uniformização da economia. Os monarcas absolutistas estabeleceram impostos e moedas únicas para todo o país, o que não existia no período feudal, uma vez que os senhores feudais quem determinavam as moedas e os impostos a serem cobrados em suas propriedades. Com essa uniformização econômica, os monarcas conseguiram um grande apoio entre os burgueses. Outra coisa importante, por quê? Sabe por que os burgueses queriam essa unificação? Alguém sabe? Oi, professor. Alguém sabe por quê? Que barulho de ficha eclair é esse, gente? Eu fiz a pergunta que é a seguinte: por que os burgueses apoiaram essa uniformização aqui, ó, uniformização da economia? Sabe por quê? Porque os burgueses, eles iam de um feudo ao outro e eles comercializavam. Só que cada feudo tinha um tipo de moeda. Então, por exemplo, a moeda do feudo 1 não servia para o feudo 2 e vice-versa. Então, quando houve essa unificação dentro do próprio reino, os burgueses ganharam mais poder ainda. Deu para entender? Uniformização, você quer dizer uma moeda só? Única, exatamente. Aí uma única moeda se tornou importante. E aí, Isaías, sabe qual foi a moeda? O ouro. Ou seja, as moedas agora eram em peso de ouro. Quanto que vale uma grama de ouro hoje em dia? Não tenho ideia. Não tenho ideia mesmo. Sabe por que o ouro e a prata foram utilizadas como moeda de troca, João Otávio? Porque eram muito raros na época. Porque eram raras, eram difíceis de se encontrar e outra coisa, não tinha como você ser enganado. Ou era ouro ou era prata, não tinha como fazer outra coisa. Ou era entendeu? pepita de ouro, né? Mas a pepita, ela só foi descoberta na América. Lá na Europa não existia. Era só ouro. Deu para entender então? Porque... E aí, pessoal, quando o rei ou os reis incentivaram essa uniformização econômica, os burgueses adoraram. E aí deram mais dinheiro ainda para o rei. Continuando. Último, a teoria do direito divino para governar, ou seja, toda essa governança, toda essa ação dos reis eram por vontade divina.
era o que eles falavam para o povo. Vocês acreditam? Mas, professor, naquela época os povos não tinham conhecimento, então eles acreditavam de qualquer jeito, né? Acreditavam, exatamente. E outra coisa, João, sabe o que eles acreditavam mais ainda? Eles Porque senão a acreditavam... igreja ia... Exatamente, a igreja apoiava isso, né? Então os mais pobres acreditavam. E outra coisa, era passada para os mais pobres pela igreja que, pela vontade de Deus, o rei nasceu e a nobreza nasceram para não trabalhar. Eles nasceram para viver na vida mansa. E quem nasceu nas famílias pobres tinha nascido para trabalhar. Então os pobres trabalhavam igual escravos e os ricos ficavam na vida mansa. E eles caíram, e essa população ficou nessa situação durante muito tempo. Injustiça. Com certeza. Vamos para o Isso é próximo parágrafo. injustiça. Nesse próximo parágrafo, aí aqui, ó, eu quero que vocês escrevam um título aqui, ó. Escrevam assim: Modelo econômico da monarquia absolutista. Modelo econômico da monarquia absolutista. Modelo econômico Da monarquia absolutista. da Professor? monarquia Fala. Da monarquia? Absolutista. absolutista. Pessoal, quero fazer um combinado com vocês. O tempo da aula vai acabar daqui a 3 minutos. Só que eu vou seguir direto. E aí o intervalo de vocês eu dou nos 20 minutos finais, pode ser? É melhor, né? Do que ficar parando. Quer parar agora 10 horas? Eu já tomei café mesmo. Então a gente para... Eu não tomei café. Não, Assim, mas vocês podem ir comendo. Oi? Como assim? Ao invés da gente parar de 10 a 10h20, eu vou parar 10h50 até 11h10. Que aí dá o intervalo de vocês. Tudo bem? Tá bom. Então vamos lá. Marcaram aí, né? É porque eu acho que seria bem mais fácil de você chegar, dar o recreio, aí você já arrumar um link para tal horário. Não, mas isso não vai atrapalhar, não. Vamos lá. Pessoal, olha as características aí do mercantilismo. O mercantilismo, até aqui, ó, o mercantilismo era a base do sistema econômico dessas monarquias absolutistas. Olha aqui, ó, a monarquia absolutista, eles adotaram o sistema econômico do mercantilismo. O que era o mercantilismo? Olha aí, ó, as bases do mercantilismo. Eles buscavam o metalismo, que era a busca por esses metais preciosos. Eles tinham que ter uma balança comercial favorável, ou seja... Como assim? Balança comercial favorável? Uhum. Eles tinham que ter mais metais preciosos do que eles gastavam. Eles protegiam... E o metalismo? O metalismo era a busca por essas riquezas, a busca pelo ouro e pela prata. Por isso que eles começaram a se lançar ao mar, por exemplo. Eles começaram a tentar conquistar novos territórios. Está tudo escrito aqui do lado. O protecionismo, pessoal. O protecionismo visava proteger a economia, o comércio desses feudos. Tá? Tudo bem? Uhum. Ou seja, eles faziam com que os comerciantes, no caso os burgueses, eles tentavam fazer com que eles comercializassem só dentro do próprio feudo. Tá certo? Esses quadradinhos são importantes, que eles explicam. Exatamente. Se vocês quiserem marcar aí, podem marcar. E por último, a criação das colônias. Por exemplo, Portugal com o Brasil. Vocês podem perceber que o metalismo ele está totalmente associado à criação das colônias. Por quê? Portugal com o Brasil, ele estava em busca do quê? Onde tinha recursos, eles criavam uma cidade para aproveitar dos recursos. Exatamente. Eles criavam não uma cidade, o Isaías, eles criavam áreas de extração, áreas de extração de metais preciosos. Só que Portugal deu tanta sorte, que no Brasil eles não encontraram só metais preciosos. Eles encontraram também uma madeira que era uma madeira muito, muito cara na Europa, que é o pau-brasil. Ao Brasil? Uhum. Professor, Oi.
A aula vai acabar daqui a 30 segundos. Isso, vai acabar e eu já vou gerar a nova sala para a gente dar continuidade. Então, enquanto eu estou gerando Mas a nova é continuidade de história ou de geografia? história, até 10h20, história. Eu quero que vocês façam a leitura desse parágrafo aqui enquanto eu estou gerando a nova sala, pessoal. Até. Até.